E não havendo, nós vamos então entrar em nossa escola bíblica. Hoje vocês vão ter um telão, né? Hoje estão vendo esse quadro aqui, bonito, essas flores amarelas. Vai ficar fixo assim, tá bom? Hoje estamos sem nosso telão de transmissão. Mas, vamos lá. Vamos continuar com o tema Parábolas de Jesus Cristo. E nós vamos entrar hoje na 27ª, na 28ª e na 29ª parábola, tá bom? Então vamos para a 27ª parábola. Parábola do ladrão de noite, tá? Que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 44. Mateus 24, 42 a 44. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Uma parábola maravilhosa, né? E traz um significado de extrema importância para a Igreja do Senhor Jesus. O significado da parábola do ladrão de noite é uma exortação à vigilância, irmãos. Essa parábola ensina que, assim como ninguém sabe a hora em que o ladrão chegará, assim também ninguém conhece a hora do retorno do Senhor Jesus Cristo, tá? E a consequente chegada do dia do Senhor. Portanto, a grande lição da parábola do ladrão da noite pode ser resumida numa única ordem: vigiai. A vigilância é um estado de espera, irmãos, ativo, e não uma espera passiva, tá? Não basta apenas esperar, mas é preciso esperar vigilantemente. Mas o que seria esperar em vigilância? Jesus ele responde a esta pergunta na sequência de seu sermão, ao ensinar a parábola das 10 virgens, né, que estava lá em Mateus 25, de 1 a 13, que nós já ensinamos isso para vocês. Né? Ele voltará, tá? Ele destaca que a vigilância correta é aquela que se traduz num zelo perseverante e que distingue o prudente do tolo, tá bom? Então também é preciso destacar a forma com que Jesus enfatiza a verdade de que ninguém sabe a hora em que ele voltará. Isso significa que qualquer pessoa que alega que a data será dia tal, ou mês tal, ou ano tal, ele é um mentiroso, é um falso profeta. Não creia nisso, ninguém sabe o dia e nem a hora. Será uma grande surpresa. Por isso, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, eles devem estar preparados o tempo todo. Dessa forma, eles jamais serão surpreendidos com o retorno de Cristo, tá? Felizmente, a palavra de Deus esclarece que os remidos não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão, tá bom? Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 até o 4. Então, por isso, viva sempre em estreita comunhão com Deus, com azeite na lamparina, em santificação, trabalhando em prol do reino de Deus, tá bom? E frequentando a igreja do Senhor em suas reuniões, tá? Então, este foi o significado da primeira parábola de hoje, que é a parábola do ladrão da noite. Vamos então para a 28ª parábola, que é a parábola da pedra rejeitada, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, versículos de 42 a 44. Vamos fazer a leitura. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês
e será dada a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Bom, nos últimos dias, antes da sua morte, Jesus ele confrontou e desafiou e repreendeu os líderes de Jerusalém, tá? Estes ficaram frustrados quando Jesus recebeu a adoração da multidão. E na sua chegada à cidade, né, eles ficaram frustrados porque para eles o Messias não era Deus, mas Jesus é Deus. Eles se sentiram ofendidos e ameaçados quando ele expulsou os comerciantes lá do templo, tá? E quando ensinou no próprio templo a casa de Deus, que eles consideravam território próprio deles. Para os judeus, aqueles líderes, Deus era como o gênio da lâmpada, né? Era só esfregar, vinha o Aladim e tudo estava resolvido. Então é assim que eles esperavam que vinha o Messias também. Então eles começaram a questionar Jesus e a sua autoridade. E os servos infiéis questionaram a autoridade do Filho de Deus sobre seu uso da sua própria casa. Lá em Atos capítulo 4, versículo 11, o texto diz assim: Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Então aqui em Atos 4, versículo 11, nós temos aqui, né, uma complementação da parábola que o próprio Jesus contou, que ele é a pedra principal. Não podemos rejeitar essa pedra. A pedra principal é aquela que, quando o construtor começa a construir uma casa, um templo, ela é que dá toda a sustentação, é a base. Então, irmãos, a base da nossa vida é Jesus Cristo. Nós não temos outro. Há muitos construtores no mundo, né, religiosos, né, da atualidade, líderes religiosos que procuram construir igrejas, iniciar e manter movimentos religiosos. Em todos os casos, devemos avaliar estas construções espirituais para ver como eles tratam a pedra angular que é Jesus, essa pedra escolhida por Deus, tá? É triste observar que muitos dos construtores hoje, eles imitam os religiosos que rejeitaram Jesus há 2000 anos. Rejeitam o Senhor e a palavra dele, estabelecem outras bases, tá? Para eles, Deus é o Deus que dá riqueza, Deus é o Deus do toma lá e dá cá, Deus é o Deus da barganha, Deus é o Deus que vai resolver o seu problema com a sua namorada, com o seu namorado. Então, se não for assim, ele não é o meu Deus. Irmãos, nós temos que correr esse tipo de gente. Nós temos que crer na palavra como ela é. Se você vai estar em uma igreja, procurar uma igreja para você congregar, essa igreja precisa estar embasada na palavra de Deus. Tem que ter a Jesus como a pedra principal, a pedra angular. Ele é o principal. E todos os interesses do reino de Deus devem estar em foco, e não as coisas humanas, e não as nossas necessidades humanas. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Jesus disse para colocarmos o reino de Deus, para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque se agirmos assim, as demais coisas nos serão acrescentadas, tá bom? Então, este foi o significado da segunda parábola de hoje, né? Foi a 28ª parábola, que foi a parábola da pedra rejeitada. Então, nós vamos entrar na 29ª parábola, e a terceira de hoje, e última, que é a parábola da pérola de grande valor. Eu gosto muito dessa parábola, gosto mesmo. Está lá em Mateus capítulo 13, versículos de 45 a 46. É uma parábola realmente muito, muito, muito interessante. Vamos para ela? Diz assim, bem curtinha. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então, nessa parábola, curtinha, mas com um significado enorme, gigantesco, é uma das mais lindas parábolas de Jesus. Jesus conta a história de um homem mercador que está à procura de pérolas. Durante essa busca, né, essa procura, ele encontra uma pérola de valor
concessional. Porém, para comprá-la, esse homem precisa vender tudo o que ele tem. Tá? Prontamente ele faz isso, porque aquela pérola que ele encontrou era tudo o que ele queria para a sua vida. Então ele vende todas as suas posses, tá? Para poder adquirir a pérola de grande valor. Estudiosos nos contam que nos dias de Jesus Cristo, as pérolas eram muito procuradas por seu valor e já era muito reconhecido o valor de uma pérola. As pérolas mais baratas e com qualidade inferior vinham quase sempre do Mar Vermelho. Tudo isso deixa claro que para que alguém conseguisse as pérolas mais valiosas, era preciso viajar muito, tá? Então, o homem aqui da nossa história, contada por Jesus, estava buscando as melhores pérolas. Não sabemos para onde ele viajou. Sabemos apenas que a sua busca foi bem sucedida. Note que o texto diz que esse homem busca boas pérolas. Ele não buscava pérolas, ele buscava boas pérolas. Isso significa que quando ele encontra a pérola que o surpreende, ele está em plena atividade de seu trabalho. Ele estava buscando pérolas, mas mesmo buscando, o que ele encontra nesse momento o surpreende. Ele encontrou a melhor pérola da sua vida. O ensino principal, irmãos, desta parábola é o mesmo da parábola do tesouro escondido, ou seja, a parábola trata da disposição de se entregar tudo em nossa vida em favor de um bem de valor incalculável, o próprio Jesus, o próprio reino de Deus. Então, tal como na parábola anterior, aqui o mercador vende tudo o que tem para poder comprá-la. É importante salientar, irmãos, que esse ensino não implica em um tipo de compra de salvação. Não é que você vai dar tudo o que você tem em troca da salvação. Não é isso. A salvação ela foi comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E nós sabemos que a salvação é um dom gratuito de Deus. E o ato de comprá-la é no sentido de obtermos posse lícita sobre ela. E isso fazemos não pela nossa própria capacidade ou recursos, mas pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, de modo que até mesmo a fé que exercemos é um dom divino, né? Conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, a graça, a fé, tudo é dom de Deus. Tudo que é bom provém de Deus. A fé também provém de Deus. Mas, apesar de vir de Deus, Deus espera que nós lancemos mão dessa fé, né? Possamos adquirir, abraçar essa fé e possamos exercê-la no Senhor Jesus Cristo. Não adianta você ter a sua carteira recheada de dinheiro se você não compra nada com esse dinheiro, se você não dá ele em troca de algo de valor para a sua vida. A fé é a mesma coisa. A fé é como uma carteira com dinheiro. Se você quer adquirir algo, você precisa disponibilizar esse dinheiro. Você precisa disponibilizar essa fé, exercer essa fé. É assim que nós podemos adquirir algo em troca dela, tá? Então, irmãos, todos os que são evangelizados encontraram a pérola da vida. Deus não irá tolerar indiferenças com relação à pérola. O ser humano precisa reagir, dando tudo o que tem por essa pérola, incluindo a própria vida. Você precisa se esforçar por essa pérola. Você precisa abrir mão de tudo por essa pérola. Tá bom, irmãos? Não tem como ficar com a pérola e com o coração ocupado com qualquer outra coisa. Se quer a pérola da vida, se desfaça de tudo por ela. Não tem outro jeito. Não adianta tentar ficar com nada do que você tenha antes de conhecer a pérola, tá bom, irmãos? Então, ofereça tudo em sua vida pelo reino de Deus, por Jesus Cristo. A razão da nossa vida é Jesus, é o reino de Deus. Se você é um discípulo de Jesus, entregue tudo por ele. Família, carro, casa, valores sentimentais,
tudo, inclusive a sua própria vida. Tá bom, irmãos? Esse é o Evangelho pleno. Essa é a explicação desta parábola. Tá bom, irmãos? A parábola da pérola de grande valor. Então, algum pedido de oração, Madeleine? Um pedido especial de oração? Se nós tivermos, nós vamos orar. Algum pedido de oração? Não? Então, irmãos, quero agradecer a presença de todos vocês, ainda que de forma virtual, neste culto de oração e de ensino bíblico. Hoje nós aprendemos mais 3 parábolas de Jesus Cristo. Na próxima quinta-feira, permitindo o Senhor, ou aqui de casa, ou da igreja, nós estaremos tendo mais um culto de oração e a nossa escola bíblica. Tá bom, querido?